entender como não existe uma separação entre o Estado, as instituições estatais e a sociedade civil. Ao contrário. Todas as formas de organização, associação, de interesses que estão na sociedade civil estão no Estado e vice-versa. O Estado também maneja para favorecer determinados tipos de associação na sociedade civil, né? A própria regulação recente das FASFIL e das ONGs favorece isso. Fundação Roberto Marinho é uma FASFIL. Você tem aparelhos empresariais que são isentos de impostos, inclusive, né? A casa do Zezinho deve ser também. São isentos de impostos e através disso, organizam, enfim, a dominação, né, de classe. Bom, o conceito de aparelho privado de hegemonia, ele aparece em vários cadernos do Gramsci, né? Segundo o verbete do Guido Ligori, que é um dos maiores especialistas hoje na obra do Gramsci, inclusive vai estar aqui no Brasil em agosto, no congresso, ele mapeia que essa expressão, ela aparece inclusive em cadernos de segunda escrita, né? Para quem não está familiarizado com a obra do Gramsci, as notas carcerárias do Gramsci são divididas em A, B e C. Né? As notas B são as notas de escritura única, que ele escreveu só uma vez, e as notas A e C, as A são a primeira e as C são as notas reformuladas, ou seja, temas que ele voltou a trabalhar ainda dentro da prisão. Isso tudo eu estou falando dos cadernos carcerários, tá? Dos caderninhos lá que ele ia escrevinhando dentro da prisão. E esse conceito de aparelho privado de hegemonia aparece em notas de reescritura. Isso quer dizer que o Gramsci realmente se dedicou a esse conceito, apesar de não ter um conceito fechado, né? Porque a obra do Gramsci não é uma obra fechada, não é um livro que foi editado para ser publicado. Não, ele é uma obra aberta e fragmentária. O Gramsci fala o seguinte, logo no primeiro caderno: o Estado tem e pede o consenso, mas também educa esse consenso através das associações políticas e sindicais, que, porém, são organismos privados, deixados à iniciativa privada da classe dirigente. Ele até repete, né? São organismos privados. Em alguns momentos ele diz organismos vulgarmente privados, porque eles não são exatamente privados, eles estão, de alguma forma, em uma relação com o Estado. Ele fala bastante do papel da imprensa, né, chamados órgãos de opinião pública. Às vezes ele não chama as coisas pelo nome para burlar a censura, né? Mas ele fala, às vezes, claramente, né, dos APHs como base do Estado compreendido estritamente como aparelho governamental coercitivo. E é bem interessante também que ele mesmo estuda ele pesquisa algumas das entidades que hoje a gente chamaria de APHs, como o Rotary Club, né, que era um fenômeno novo, mais ou menos novo na época dele. Eu lembrei do Rotary Club também porque eu vi uma aqui na entrada de Poços de Caldas, aquela plaquinha. Tem todas as cidades, né? Todas as cidades têm a plaquinha do Rotary. E aí vamos ver aqui o que o Gramsci fala do Rotary, que é muito interessante, né? Ele fala de vários outros também, mas essa é particularmente interessante. Tem um caderno dele intitulado Americanismo e Fordismo, de 1934, em que ele analisa os Estados Unidos, né? A combinação entre coerção e consenso nos Estados Unidos, que era muito particular, né? Muito interessante. Aí ele fala o seguinte sobre o Rotary: parece que seu programa essencial é a difusão de um novo espírito capitalista, ou seja, a ideia de que a indústria e o comércio, antes de serem um negócio, são um serviço social. Ou, mais precisamente, são e podem ser um negócio na medida em que são um serviço. Meio complicadinho de entender, mas o que ele está falando? Ele está falando que, olha, tem uma forma de entender o capitalismo
do ponto de vista dos empresários, que não é meramente lucro pelo lucro e acabou. Não, a gente tem que entender aqui, né, ter uma visão um pouco mais ampla, inclusive do nosso papel, né? Essa passagem, inclusive, ela lembra exatamente o perfil desses empresários que investem nas ONGs filantrópicas. É uma questão de imagem pública, é quase que uma questão diplomática, né? Tem alguns, eles falam claramente diplomacia empresarial, diplomacia privada. Isso cresceu demais dos anos 70 para cá, muito. Né? A ideia de responsabilidade social e empresarial, a ideia de que você tem que não só... que uma parte fundamental do seu negócio no mundo não é só o seu negócio, é moldar o ambiente do seu negócio, o ambiente social. O Rotary, por exemplo, o Gramsci chama a atenção que organizou uma campanha muito importante nos Estados Unidos do início do século XX, que é a campanha do Open Shop, que era a prática, a possibilidade dos empresários contratarem mão de obra não sindicalizada, né? E a campanha do movimento operário principal, uma das principais bandeiras do movimento operário e sindical nos Estados Unidos nessa época era pelo closed shop, era para que os empresários tivessem que legalmente contratar mão de obra sindicalizada, organizada em algum sindicato, né? Não importa qual. Ou seja, olha o papel que esse aparelho teve na história dos Estados Unidos, né? O Gramsci fala de vários outros exemplos da França, da história nacional da França, da Itália, o papel dos intelectuais na Itália, que é da onde ele tira a própria ideia a distinção entre intelectual tradicional e intelectual orgânico, né? Que depois o René Dreyfus, né, vai entender a partir da ideia de elite orgânica, né, que é um grupo maior de intelectuais orgânicos. E a Virginia, né, no seu livro recente, Brasil, Capital e Imperialismo, a partir dessa elaboração, ela vai falar que os próprios aparelhos privados, eles são atravessados pela luta de classes, né? Eles não estão imunes aos conflitos. Ao contrário, eles remetem para a organização e, portanto, para a produção coletiva de visões de mundo, de consciência social, de formas de ser adequadas aos interesses do mundo burguês, né? O Marx fala disso em vários momentos, né? De que o capital não produz só mais valor, ele produz o ser adequado à sociabilidade capitalista. É um modo de vida, é um modo de ser, de estar no mundo que é completamente diferente das sociabilidades pré-capitalistas. Caviar Lifestyle e do outro, sei lá, Masterchef, que é o que eu assisto. Caviar Lifestyle é o nome da revista do João Dória, nosso prefeitop. Caviar Lifestyle. No estado de São Paulo, o Alckmin investiu em publicidade, né? Na Caviar Lifestyle. Você vê a utilidade pública de uma revista chamada Caviar Lifestyle, que um governador investe dinheiro público numa revista chamada Caviar Lifestyle. Bom, sem comentários, é a burguesia brasileira, né, gente? Ela é truculenta, mas ela não deixa de ser brega. Então, é isso. Obrigada. Boa noite, pessoal. Então, vou tentar agora falar, depois das belíssimas exposições aqui. Em primeiro lugar, agradecer muito o convite do Flávio, né? Estou muito feliz em estar aqui nesse instituto e nessa cidade linda, inclusive, né? Adorei. Primeira vez que eu venho aqui em Poços de Caldas, é uma cidade muito bonita. Eu gostei muito de estar aqui. Estou muito feliz de estar aqui com vocês para conversar sobre esse assunto. E eu preparei aqui algumas coisas. Desde 2015, eu tenho me dedicado a estudar o pensamento da direita, né? E nesse sentido, inclusive, a leitura, tive o privilégio, a oportunidade de participar
da banca de avaliação de tese do Flávio, e foi muito gratificante entrar em contato com o material dele, que me ajudou bastante assim, na minha própria pesquisa, né? Dada a importância desse verdadeiro dicionário, aí, como a Regiane colocou, sobre as formas, as diversas formas de associativismo das classes dominantes brasileiras. Mas eu tenho me dedicado mais meu esforço a entender um pouco esse pensamento dessa chamada nova direita, e até conversar um pouco com vocês. Por que chama nova direita, né? Já que muitas ideias que são defendidas por esse setor não tem nada de novo, né? São ideias com centenárias já. Mas nesse ponto seria importante, e meu ponto de vista aqui de contribuir, tentar entender o que é que são as novidades que tem no pensamento de direita numa duração mais longa, pensando no início do capitalismo, né, a própria formação da tradição liberal, que é uma tradição, enfim, da tradição que é formada justamente no período entre as revoluções burguesas, né? Pois bem, e para poder a gente entender o que é específico do neoliberalismo e por que o neoliberalismo não é, como às vezes aparece, inclusive entre autores críticos, né, simplesmente uma reedição daquela visão liberal clássica que está lá no Adam Smith. Não se trata disso, né? Embora vá ter alguns pontos de contato, senão não ia ter o termo liberal junto, né? Então, o primeiro ponto é localizar isso, o momento histórico do nascimento do pensamento liberal, no momento em que esse pensamento não recebe nem esse nome, né? O nome liberal, o termo liberalismo, liberal, é do início do século XIX, né? Num contexto muito específico, inclusive na Espanha, no período da ocupação napoleônica, né? E depois de todo o processo político que ocorre nesse contexto, que não dá tempo de falar, mas o pensamento liberal se estrutura justamente naquele contexto da qual, digamos assim, a grande chave é o pensamento iluminista, né? Da qual o liberalismo, digamos assim, é uma grande tendência dentro do chamado iluminismo no século XVIII, né? Que é justamente esse período entre as revoluções burguesas, principalmente a Revolução Inglesa e a Revolução Francesa, a Revolução Americana e a Revolução Francesa, né? E da Revolução Inglesa, principalmente, o iluminismo, ele nasce como uma reflexão sobre esse novo mundo que está surgindo aí das revoluções burguesas, e por isso que as próprias revoluções do final do século XVIII são parte desse iluminismo também, né? Elas não estão descoladas nisso. E justamente no contexto do nascimento do capitalismo industrial, né? É do final do século XVIII, a chamada Revolução Industrial, que coloca no palco da cena histórica novos atores, e são novas classes sociais, que são justamente os capitalistas e a classe trabalhadora, né? Nesse sentido que a gente tem de hoje, da classe que vive da venda da sua força de trabalho. Se a gente pudesse fazer, digamos assim, um grande resumo do que são os alicerces básicos do pensamento liberal, o que vai nos ajudar a entender a sua distinção do pensamento neoliberal, a gente pode dizer que são três esses alicerces, né, do pensamento do liberalismo clássico. Primeiro, a ideia de direitos humanos, né, e isso é muito, muito interessante de começar por aí, porque, como a gente vai ver, né, é muito comum na nova direita uma crítica aos direitos humanos como se fosse uma coisa de esquerdista, né? Mas a noção de direitos humanos básica está baseada na ideia tipicamente burguesa da igualdade natural dos seres humanos, né? Que possibilita que eles realizem um contrato social no sentido de formação de uma sociedade. Um Estado legítimo é aquele que provém de um contrato entre indivíduos livres, né? E esses indivíduos livres são portadores de direitos naturais, né? Então, por isso que a teoria dos direitos humanos é uma das bases do pensamento liberal, né? A outra é o constitucionalismo, ou seja, a ideia de que o poder político tem que estar submetido a uma lei que é resultado desse contrato desses indivíduos que conformam a própria sociedade, ou seja, a fonte de legitimidade do poder político não vem de Deus, não vem de nenhum texto sagrado, ela vem desse contrato entre os seres humanos iguais, né, que realizam esse contrato. Isso não significa que o pensamento liberal não
considere os liberais não acreditassem em Deus, muito pelo contrário, né? Não se trata disso, mas entendendo a visão política que está por trás da visão laica, né, do pensamento liberal. E a outra é o livre mercado, né, que vai estar, digamos assim, condensado nas proposições lá, principalmente do Adam Smith, né, o seu magnífico trabalho, A Riqueza das Nações, que é publicado no mesmo ano de independência do início do processo de independência dos Estados Unidos, 1776. São dois eventos que se combinam assim na formação da tradição liberal. Então, na teoria dos direitos naturais, né, que é a base dos direitos humanos, está lá o John Locke, né, a ideia do governo baseado no consenso. E se esse governo ele tem que ser legítimo, porque ele tem que ser resultado desse pacto, o Locke prevê algo que o neoliberalismo abandona completamente, que é a ideia do direito à rebelião, certo? Ou seja, o direito à rebelião, o direito a resistir à tirania, não é uma invenção da esquerda, né? É uma invenção do pensamento liberal. O direito a se rebelar contra a tirania vai estar na base da formação do Estado Nacional norte-americano, né? Ou seja, que foi justamente a rebelião contra o autoritarismo que vinha da metrópole, da Inglaterra. Os caras se revoltam com isso, apelando para o direito à rebelião que está lá consagrado na obra do John Locke, né? Enfim, não dá tempo a gente passar por tudo isso, mas a ideia da divisão dos poderes também, o Montesquieu, o Smith, com a crítica ao mercantilismo, a defesa do livre mercado, e principalmente o Kant e a reflexão filosófica kantiana, que vai estar na base da noção de Estado de Direito também, que também não dá tempo da gente desenvolver mais, mas é um Estado baseado na lei, né? Nessa lei que é resultado desse pacto. A gente tem aí esses eventos conformativos, né, da tradição liberal, que são a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né, a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, dois documentos históricos que consagram logo no seu preâmbulo, no início, a ideia de que todos nascem iguais, né, perante, enfim. Então, essa ideia de igualdade está presente ali. Igualdade, obviamente, que não é igualdade social, né, que vai ser a crítica dos socialistas do século XIX, que vão introduzir essa crítica ao pensamento liberal, mas elas estão na base, essa ideia de igualdade vai estar na base da ordem liberal, da ideia liberal, né? Mas essa noção da ordem natural como a ordem baseada nesses três alicerces, né? Dos direitos individuais, do constitucionalismo e do livre mercado, é algo que só se estabelece mesmo historicamente na Europa, na Inglaterra, no século XIX. Então você não vai encontrar livre mercado nesse sentido em outro momento da história da humanidade. Então ele não corresponde, ao contrário do que dizem, do que professam os próprios economistas liberais. Não é uma coisa da natureza humana, desde do período dos caçadores e coletores, e desde sempre a intervenção do Estado na economia fosse como se fosse uma excrescência, né? Algo que tivesse surgido ilegitimamente, né? E tivesse ido contra uma certa natureza, né? Na verdade, a própria ordem liberal é um resultado histórico de uma série de processos. Bom, aqui é a Declaração de Independência dos Estados Unidos, né? Eu falado para você, consideramos essas verdades como auto-evidente, que todos os homens são criados iguais, que são dotados pelo Criador, Deus aí presente, certo? De certos direitos inalienáveis, que entre esses são a vida, a liberdade e a busca da felicidade, né? São as bases desse pensamento aí. Estou chamando a atenção para esse início, para falar do pensamento liberal, que o pensamento liberal surge no momento das revoluções burguesas, está se insurgindo contra a ordem do chamado antigo regime. Então ele tem um aspecto progressista na história da humanidade. Então o progressismo, né, que vem sendo muito combatido pelo pensamento conservador, ele não é também uma invenção esquerdista, mais uma vez, né? Então ele vem do processo das revoluções burguesas. Então vai estar presente em tudo isso. Para outro documento histórico, que é a Declaração Universal dos Direitos do Homem e do Cidadão, né, do início da Revolução Francesa. Os homens nascem e são livres e iguais em direitos. Isso está consagrado no início
né? Aqui, ó, no artigo 2 dessa declaração, já existe a menção à ideia da resistência à opressão, né? Ou seja, do direito de rebelião, direito de se rebelar contra aquilo o poder que você considere ilegítimo, né? A finalidade de toda associação política é a conservação dos direitos naturais imprescritíveis do homem. Esses direitos são a liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Ou seja, está aí, né? Isso não é invenção esquerdista, a ideia da lei como expressão da vontade geral, né? A ideia da livre comunicação das ideias e de opiniões, né? Ou seja, a ideia de liberdade de opinião, que é um resultado, né, a ideia da liberdade de opinião, da laicização de uma das consequências do período das guerras religiosas, né? Ou seja, a ideia do Estado laico, né? Ou seja, o Estado tem que ser laico para que haja liberdade religiosa, é outra conquista das revoluções burguesas, né? Então, se você vai ter liberdade de consciência, liberdade de como manifestar sua fé, de entrar em contato com a divindade, com Deus, etc., a laicização desse raciocínio é a ideia de liberdade de opinião, né? Que está na base da ideia de liberdade de imprensa. E aí a gente pode pensar o que é a liberdade de imprensa no século XVIII, século XIX, onde a imprensa é mais artesanal, onde ela está muito envolvida com o processo político, né? Os donos de jornais estão participando da política diretamente, que é muito diferente da noção que é usada de forma oportunista hoje pelos grandes conglomerados de mídia, de liberdade de imprensa, que na verdade é a liberdade de empresa, das empresas decidirem a opinião pública, as empresas decidirem o que deve ser publicado e o que não deve ser publicado, ou seja, esse poder coercitivo que vem do poder econômico definir o que é a pauta política ou não. Então, estamos falando de coisas diferentes que têm a ver com a escala do desenvolvimento do capitalismo em 2 séculos, né? Em 3 séculos de desenvolvimento do capitalismo, o que era a liberdade de imprensa e o que é hoje, né? O que ela representa, termos, significa um processo muito diferente. Bom, há também, na própria ideia de livre mercado, no nascimento do pensamento liberal, algo que eu quero chamar a atenção, que é uma visão generosa sobre o livre mercado e sobre as consequências do livre mercado, que é algo que desaparece com o pensamento neoliberal. Se a gente pensar bem, eu trouxe algumas citações aqui do Smith, mas se a gente pensar no raciocínio, ou seja, a ideia básica do mercado para o Smith é que cada indivíduo correndo atrás de seus interesses particulares, ou seja, correndo atrás do seu egoísmo mesmo, colocando o seu egoísmo como preponderante da sua ética, isso gera um bem-estar geral na sociedade, né? É por isso que nessa citação ali que está aqui, ó, não é da benevolência do açougueiro, do cervejeiro e do padeiro que esperamos o nosso jantar, mas da consideração que ele tem pelos seus próprios interesses, ou seja, o padeiro, o cervejeiro, o açougueiro querem vender aquela mercadoria deles, certo? Ou seja, para defender o interesse dele mesmo, né? Ou seja, o que está por trás disso é a ideia de que cada um correndo atrás do seu, ou seja, do individualismo mesmo, desse nascimento isso gera bem-estar geral. Isso é muito diferente daquilo que vai ser a base do pensamento liberal no século XIX, que é das duas. O pensamento liberal no século XIX, ele vai sofrer uma grande inflexão, vai ter uma tendência aberta à democracia e à reforma social, que vai estar expressa principalmente na corrente chamada utilitarista, principalmente de John Stuart Mill, né, que vai estar defendendo a ideia de democracia mesmo, inclusive o direito das mulheres participarem da democracia, embora, digamos assim, defenda que para que isso ocorra tem que ter uma universalização da educação, né? Isso está presente lá no John Stuart Mill. É muito diferente da tradição liberal que vai desembocar no chamado darwinismo social. Se substitui a ideia da competição no mercado como geradora do bem-estar geral pela ideia do sobrevivência dos mais aptos. Isso é muito diferente. Do ponto de vista ético, significa que vai ter gente que vai ser derrotada e que vai ser eliminada e que deve ser eliminada para garantir a evolução. Isso é uma mudança ética importante dentro do interior do pensamento liberal. Veja,
O Spencer, Herbert Spencer, que é o grande autor do chamado Darwinismo Social, pouca gente lembra, mas ele era um liberal, né? Ele escreveu um livro em 1884 chamado O Indivíduo contra o Estado. Em 1884, na Inglaterra, é o ano de uma das importantes reformas eleitorais que permitem o direito ao voto aos trabalhadores do sexo masculino. O direito ao voto geral mesmo é só no século XX, quando as mulheres conquistam o direito ao voto, depois da Primeira Guerra Mundial. Entretanto, os homens, né, vão conquistando o direito ao voto através de uma série de reformas, e essas reformas que ampliam o corpo eleitoral, ou seja, ampliam a cidadania política, a possibilidade de votar e ser votado, elas também vão estar acontecendo no mesmo momento onde aparecem as leis sociais, que vão ser justamente leis que querem contrabalançar o dinamismo próprio do capitalismo, que gera desigualdade social, que gera aquelas cenas típicas da Revolução Industrial, com jornadas de trabalho de 15, 16 horas, trabalho infantil noturno. Por que tem que ter lei proibindo o trabalho infantil noturno? Porque tinha trabalho infantil noturno, ok? Então tem uma série de leis que acompanham esse processo de ampliação dos direitos sociais e dos direitos políticos no século XIX. E contra essas leis, contra essa ampliação da cidadania, o Herbert Spencer escreve seu livro O Indivíduo contra o Estado, que ele está dizendo que está sendo oprimido, né, por esse Estado que está invadindo a vida privada do cidadão, porque está querendo regular o mercado, porque está querendo colocar essas pessoas sem instrução, o populacho, os pobres, para participar do processo político, né? Isso está na base do pensamento do darwinismo social, que é uma das bases constitutivas do pensamento neoliberal, né? O pensamento neoliberal, ele é, na verdade, um resultado de um acerto de contas de uma série de autores ultraliberais, defensores da economia de mercado, diante do colapso das certezas de que o livre mercado ia gerar grande prosperidade na humanidade. E esse colapso se dá no século XX, no início do século XX, a partir de dois eventos, que é a Primeira Guerra Mundial, mas principalmente a crise de 29 e a Grande Depressão. Ou seja, toda aquela crença no laissez-faire, de que o mercado vai resolver todos os problemas da vida da humanidade, tudo isso vai por água abaixo, porque isso acabou gerando aquela Grande Depressão. E isso principalmente nos Estados Unidos, ou seja, a década de 1920 dos Estados Unidos é uma década onde o discurso dos governos, né, dos governantes, era que o grande negócio dos americanos são os negócios, e que o melhor governo é aquele que governa pouco, que deixa que o cidadão resolva os seus próprios problemas, né? Então, é um governo que pratica fortemente o liberalismo econômico, seguindo a doutrina clássica, e gera um desastre, né? Por isso que vai ter toda uma inflexão do pensamento econômico no século XX, resultado da Grande Depressão e das reflexões sobre a Grande Depressão, e também resultado do desafio da Revolução Russa, obviamente, né? Ou seja, da aparição de uma alternativa real ao capitalismo, né? Que vai ser a ideia que vai ser muito preponderante durante boa parte do século XX, de que tem que ter Estado fazendo política anticíclica, regulando o mercado, senão vai gerar mais desastre. Tem que ter lei social, né? Tem que ter obra pública, tem que ter Estado, empresa pública, etc. Porque, inclusive, nos momentos de crise é o que segura, digamos, constrói um certo colchão social. A emergência desse tipo de ideia, né, que vem dessa, digamos assim, que está presente em algum sentido, tanto na tradição socialista, mas também na tradição liberal, como eu falei para vocês, que não é do Herbert Spencer, mas é do John Stuart Mill, que é democrática, que aceita a ideia de ampliação de direitos, etc., digamos assim, elas vai confluir, né, na década de 30 para uma série de elaborações que vão ser importantes ali na Constituição do Estado do Bem-Estar Social, ou seja, de uma série de mecanismos, né, de regulação social contra os quais o pensamento neoliberal vai se insurgir. Então,
o que é o pensamento neoliberal? Por que chama neoliberal? Bom, primeiro que o termo neoliberal, ao contrário dos atuais neoliberais que insistem tanto nisso, o que é curioso é dizer, o termo neoliberal hoje é uma categoria de análise política. Os neoliberais não se assumem como neoliberais. Isso é ponto de ser dito. Inclusive, o grande espantalho que eles inventam é que o neoliberalismo é um termo inventado pela esquerda, para detratá-los. Né? Isso é uma besteira que se escuta sempre. O Carlos Alberto Sardenberg, que tem muita gente que leva a sério, né? Escreveu um livro há uns 7 anos atrás que chama Neoliberal não, Liberal. Querendo dizer que esse negócio de neoliberal é a invenção da esquerda. Os caras trabalham com isso. Ou seja, é a certeza de que o público leitor dele é formado por gente ignorante, né? Que não vai atrás das fontes, e inclusive do próprio pensamento neoliberal na década de 80 no Brasil, que se assumia como neoliberal, né? Por exemplo, tem um livro que eu recomendo bastante sobre história do pensamento liberal, que é do José Guilherme Melchior, um dos grandes pensadores da direita brasileira, da época que a direita brasileira produziu grandes intelectuais. E tem um capítulo, uma seção do livro dele dedicada ao neoliberalismo. Quem escreve o prefácio do livro do Melchior é o Roberto Campos, né? Sujeito que foi ministro da ditadura, né? E que era tão de direita e tão ligado aos Estados Unidos que a esquerda no Brasil o apelidou de Bob Fields, né?